as características do fruto do Espírito. Amém? Eu acredito que a gente já ouviu bastante falar, né? Eu sei que você já leu Gálatas 5, 22, 23 várias vezes, e você já sabe lá, né, as características do fruto do Espírito. Nós vamos estudar um pouco mais a respeito disso, mas hoje eu ainda quero falar sobre a importância, por que nós temos que aprender sobre esse tema tão maravilhoso, amém? Não é apenas para você se encher de conhecimento, mas conhecer um pouco a respeito do fruto do Espírito está relacionado à minha e à tua salvação, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco da importância do fruto. Nós precisamos entender, né, o que aconteceu, o que de fato aconteceu conosco quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Creio que um dia você ouviu a palavra de Deus, você ouviu uma pregação e essa pregação, ela gerou fé no seu coração a ponto de você tomar uma decisão por Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Amém? Mas, amados, isso não é o tudo. Entender essa parte, receber, tomar essa decisão é muito importante. Mas algo mais precisa, né, ser entendido e ser desenvolvido. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos, mas você pode anotar ou abrir. Nós estamos num culto de ensino e é sempre bom você, né, reforçar isso, lembrar novamente. A palavra do Senhor fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura ou é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Amém? Amados, entender esse versículo é importante porque a palavra do Senhor está falando para nós a respeito do novo nascimento. Amém? Eu quero mais uma vez dar ênfase mesmo nisso aqui. Eu sei que tem pessoas recém-convertidas aqui nesse lugar, tem outros mais velhos e que já tem mais tempo de convertido, mas é sempre importante, amados, a gente atentar para essa parte do novo nascimento, amém? Você precisa ter esse entendimento, essa convicção, mas nós precisamos também ter conhecimento, inclusive para instruir a outros, amém? Inclusive você está num culto de ensino hoje, aquilo que você já sabe, você vai, né, ser treinado mais ainda para quê? Para poder ensinar a outros, amém? Eu não vi ninguém animado com o fato de ensinar a outros. Amados, eu já sei de cor e salteado a respeito desse versículo, mas eu estou aqui hoje para repetir novamente para você, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, amém? Agora, em que se deu, né, esse novo nascimento? Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, mas em que se deu esse novo nascimento? Para isso nós precisamos lembrar novamente de um outro princípio, né, de outra coisa que a palavra nos ensina, que nós somos um ser tríplice. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Ah, pastor, mas Deus, Jesus, ele veio para salvar o espírito. A alma e o corpo não tem nada, não se importa, não tem nada a ver. É assim que a palavra diz? Ah, mas tem muitos crentes, tem muitos cristãos que estão vivendo essa vida dessa forma. É lamentável, mas é uma verdade. Tem gente que até já nasceu de novo, mas acha que não tem que fazer mais nada. E a palavra do Senhor, amados, falando a respeito do fruto do Espírito, é exatamente falando sobre uma necessidade, né, que existe no ser humano agora que nasceu de novo no Espírito. O novo nascimento se dá no Espírito. Fala comigo, o novo nascimento se dá no Espírito, amém? O próprio Nicodemos perguntou, como pode se dar isso? Não foi assim? Lá em João capítulo 3,
Ele diz: como se pode dar isso? Porventura terei que entrar novamente no ventre da minha mãe para tornar a nascer? Ele estava falando de quê? Ele estava considerando do físico, do corpo. Mas Jesus foi, novamente explicar para aquele homem que a necessidade do novo nascimento era no Espírito. E nós tivemos aqui já um estudo maravilhoso falando sobre o homem nas 3 dimensões. Alguém ainda lembra de alguma coisa aqui? Eu sei que não dá para aprender tudo e eu não vou cobrar, que eu seria injusto cobrar de todo mundo que tivesse aprendido tudo. Mas a gente precisa continuar a estar aprendendo, buscando e lembrando, até que a gente fique mesmo esperto nisso. E lá em Colossenses, ou em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor vai nos dizer, abre lá comigo rapidamente. 1 Tessalonicenses, tudo isso aqui é para a gente embasar esse estudo. Capítulo 5, e o versículo de número 23. Diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. O que é para manter irrepreensível? O Espírito, a alma e o corpo. Amém? O Espírito, a alma e o corpo. Agora, a gente entendendo que o novo nascimento se deu no Espírito, a salvação foi no Espírito, as demais coisas, amados, elas precisam dar continuidade. Tem gente, umas certas denominações, inclusive, que eles não acreditam, que a nossa confissão de dizer que nós estamos salvos. Eles não acreditam. Como assim, Você é pecador, você é isso e aquilo. Como assim você está salvo? Em partes, tem até uma certa razão. Porque, de fato, a gente agora deu início. É o processo de salvação. Amém? Salvação é um processo. E falar do fruto do Espírito faz parte desse processo de salvação. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? O apóstolo Pedro aqui falando que há uma promessa, de nos tornar co-participante da natureza divina. Fala comigo, natureza divina. Amém? Você falar para alguém, amados, hoje que eu e você temos uma natureza divina, como eu falei, muita gente vai duvidar. Muita gente vai achar estranho, não vai aceitar. Mas aonde é que está essa natureza divina já? No Espírito. Amém? O nosso Espírito recriado, quando você fez a confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que agora você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Isso no Espírito. Amém? Precisamos sempre lembrar isso. No Espírito. Nasceu de novo no Espírito. Mas eu me deparei com um texto na Bíblia que isso depois eu pensava também, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, alguém chegou e disse: agora você é salvo. E de fato eu sou salvo no Espírito. Amém? Agora as demais coisas eu estou trabalhando para salvar elas. Sabe, amados, tem coisas que a gente precisa trazer para o equilíbrio. Como eu falei, tem pessoas que acham que a gente tem que fazer alguma coisa pela nossa salvação. Do Espírito, não. Mas da alma e do corpo, sim. Amém? Do Espírito, amados, nada que eu e você venhamos a fazer vai salvar o Espírito de alguém. O nosso Espírito foi salvo por aquilo que Jesus fez. Mas a nossa alma, ela está sendo salva. Você precisa salvar a sua alma. Amém? E quando foi um dia eu me deparei com um texto que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Eu queria que você abrisse lá comigo. E aí esse texto me chocou. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo,
que me trouxe o entendimento. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, ele diz assim, Paulo diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Tem uma outra versão que diz: desenvolvei-vos a vossa salvação. Amém? Ou seja, quando eu entendi isso, como assim eu tenho que desenvolver a minha salvação? Alguém não já me disse que eu já sou salvo? Eu não já estou salvo em Cristo Jesus? Eu não já nasci de novo? Eu agora não sou uma nova criatura? E como assim eu tenho que desenvolver, a salvação? Aí linkando com o outro texto que nós lemos anteriormente, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos que manter o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível. Até quando? Até a volta de Jesus, amados. Então, algo que nós precisamos desenvolver, nós precisamos fazer. E essa salvação no espírito, nós podemos ver lá em Romanos 8:10, você não precisa nem abrir, mas fala que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, é salvo, Porque é crendo e confessando. E essa salvação se dá no Espírito. Mas a nossa alma, ela precisa ser salva. Romanos capítulo 12 também vai dizer, no versículo 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Amém? Então, nós temos que fazer um processo. Então, o processo de salvação, ele se dá no Espírito, por Cristo Jesus. Nós vamos salvando a nossa alma e subjugando o nosso corpo. Amém? Você vai entender no final, onde a gente quer chegar, falando de fruto do Espírito. Porque, amados, isso é uma luta constante que nós temos que entender. A própria palavra vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E isso é sempre. Não é um dia, não é de vez em quando, é sempre. Isso me ajudou muito, isso me trouxe entendimento e, inclusive, até uma paz, digamos assim, diante de algumas coisas. Quem aqui já teve vontade de pecar? Só eu aqui? Eu já ia estranhar agora, dizendo, gente. Sabe, amados, a vontade de pecar chega para todo mundo. O pecado chega para todo mundo. Para você que acha que não, aquela hora que dá vontade de você dizer do sim, como diz Luiz Gonzaga, Hora que dá vontade de você mesmo sair daquela estrutura sua e partir para algo mais sério. Essas vontades chegam para nós. E uma vez que a gente pensa que o novo nascimento no Espírito resolveria isso tudo, isso gera dúvida em nós, sim ou não? Um dia gerou dúvida. Gente, será que eu estou salvo mesmo? Será que eu nasci de novo? Porque eu achava que essas vontades iam passar, iam acabar. Mas aí você vai entender o porquê do fruto do Espírito. Acredito que alguém deve estar lembrando de um principal aqui, de uma principal característica do fruto do Espírito. E como eu falei, isso foi tranquilizante para mim, porque eu entendi. Esse corpo aqui, todo dia ele vai sentir vontades, ao contrário do Espírito. Ao contrário do Espírito. E cabe a mim agora estar cada vez mais me fortalecendo, alimentando o meu espírito, para que a carne não prevaleça. Eu quero já frisar essa questão da carne aqui, porque muitas vezes a gente dá ênfase nessa questão do pecado da carne, mas quando fala carne, fala da natureza humana. Amém? Não está falando só do corpo em si. Porque esse corpo aqui, amados, a mesma forma como ele pode ceder para a natureza humana, ele pode ceder também para o Espírito. Amém?
Porque se a gente não entender isso, a gente não chega no equilíbrio. Tem gente que, se pudesse, acha que arrancava o corpo dele e jogava fora, porque acha que o corpo é uma desgraça mesmo, e não é. Foi Deus que criou esse corpo, pensou para nós. Amém, igreja? Agora, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje fazendo algo para Deus, e o que é que está aqui presente? Espírito, alma e corpo. Ou seja, o meu corpo hoje, ele serve a Deus também. Agora, se eu não tomar cuidado, ele pode servir à natureza humana. Amém? É o que chamamos de carne, natureza carnal, natureza do homem caído. Agora, eu preciso entender isso, que o meu corpo, ele está aqui agora sujeito a um domínio. Amém? O nosso corpo, ele está sujeito hoje a um domínio. Seja ele de quem for. Mas ele está sujeito a isso. E é melhor que eu e você domine ele. Amém? É melhor que nós venhamos a dominar ele. Então a nossa salvação se deu no Espírito. A nossa alma está sendo salva. Romanos 12, 2. Mas eu quero abrir um outro texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Falando da salvação da alma. Deixa eu correr com o tempo, que ele não me espera mesmo. Tiago, capítulo 1. E versículo de número 21. Oh, glória a Deus. Se alguém que achava assim, eu fui salvo, não tenho que fazer mais nada, está chegando aqui agora o que você tem que fazer, amém? Em Tiago 1, 21 diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Gente, peraí, eu não já sou salvo? Você está entendendo? A salvação aqui está falando de que salvação? Salvação da alma, amém? Nosso espírito já está salvo, mas veja que aqui agora, Tiago está falando que nós temos que fazer algo. E esse algo aqui é muito importante porque, como eu falei, não é Deus que vai remover as impurezas. Ele perdoou aquelas impurezas que nós cometemos, né, quando nós entregamos a vida para Jesus. Aí você nasceu de novo, Deus não levou em conta o pecado anteriormente, mas da agora em diante, toda a sujeira que chegar, de quem é a responsabilidade? É nossa. Ele diz: removam toda impureza e maldade. Então é nós que temos que fazer isso. E aceite humildemente a palavra implantada no coração. Esse coração aqui, amados, é o Espírito. Amém? A palavra foi implantada no nosso coração e nosso Espírito renasceu, nasceu de novo. E aí ele vai, continuando no verso 22, ele diz: não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponha em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. E aqui é onde entra o X da questão de muita gente se enganando, sem querer colocar em prática a palavra. Eu nasci de novo, eu já entreguei minha vida para Jesus, está tudo certo, no dia que Jesus voltar eu vou subir e está tudo. Amados, hoje nós vamos ver um pouquinho do perigo de não frutificar. Amém? A palavra do Senhor nos exorta a respeito disso, o perigo de não frutificarmos. E o nosso corpo e a nossa carne, ela será salva no futuro. O espírito já foi salvo no passado, a alma está sendo salva no tempo presente, e no futuro o nosso corpo, ele será salvo também. Agora nós estamos fazendo o quê? Subjugando ele, dominando ele, carregando ele em sujeição. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que corpo e sangue não podem herdar o reino dos céus. Amém? Pastor, e quer dizer que nós vamos para lá só espírito e alma? Não, tem um corpo preparado para mim e para você também. Amém? Esse corpo aqui, ele não tem salvação. Já era, ele vai voltar ao pó. Mas nós vamos receber um outro corpo glorificado. E aí, para que eu feche aqui essa explanação, essa fundamentação a respeito da salvação, assim como o espírito foi salvo, a alma está sendo salva e o corpo será salvo no futuro, também existe o processo do que aconteceu.
no Espírito nós fomos justificados. Fala comigo, justificados. Agora, no corpo e na alma nós estamos sendo santificados. Amém? Nós estamos no processo de santificação. Então, a primeira parte da salvação é justificação. A segunda parte é santificação. E a terceira parte da salvação é a glorificação. Amém? Nós seremos coroados também, nós seremos glorificados. A palavra diz que assim como Cristo é, nós seremos também. Alguém, acho que não está crendo não. Mas a palavra garante isso, amados. Se nós cumprirmos aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra, um dia nós receberemos um corpo glorificado. Amém? Glória a Deus por isso. Dito isso, nós vamos, de fato, agora entender alguns processos que nós temos que fazer hoje, né? Hoje nós temos que dominar, fala comigo, dominar o pecado. Amém? Então nós temos que dominar, nós temos que resistir e nós temos que fugir. Tem 3 coisas bem importantes a fazermos para que a gente possa frutificar. Quando a gente está falando sobre isso, amado, eu quero trazer uma analogia com relação mesmo, nós vamos ver aqui que hoje vamos falar bastante, né, naquilo que Deus considera a gente mesmo como árvores para dar o fruto. Amém? E quando alguém vai plantar uma árvore ou uma planta em algum lugar, uma das coisas que se deve fazer é limpar o lugar, sim ou não? A palavra do Senhor vai dizer que nós já estamos limpos pela palavra. Para Deus implantar a sua palavra no nosso coração, nós fomos limpos. Os nossos pecados foram perdoados. Amém? Agora, depois que a gente planta aquela árvore naquele terreno limpo, vai deixar de nascer algumas ervas daninhas? Não. E o que é necessário fazer? Limpar, né? A gente precisa tirar aquilo dali. Ali agora é uma parte que temos que fazer constantemente, até que aquela árvore cresça, até que ela se desenvolva, até que ela venha a dar um fruto, e até que esse fruto amadureça, a gente tem que estar fazendo esse processo de limpeza, de cuidado com aquela árvore. Então, no que se diz respeito a dominar o pecado, resistir e fugir dele, é essa parte que nós temos que fazer. Já foi plantado, já foi implantado, mas nós precisamos estar fazendo isso. Em Tiago 1:14, se você está lá ainda em Tiago, volta só um pouquinho. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Em Tiago 1:14 diz assim: as tentações vêm de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. De onde vêm as tentações? Dos nossos desejos, amados. É isso que eu estava falando. Se alguém diz, pastor, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, está mentindo. E mentira é pecado também. Amém? Porque a palavra do Senhor aqui está dizendo, de onde é que vem, né? De onde é que vêm as tentações? Elas vêm dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Aí no 15 ele diz, esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Amém? Aqui é a gente entender que esses desejos, essa tentação vem dos nossos desejos. Agora cabe a nós dominá-la. E o fruto do Espírito já está entrando aqui em ação. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso, amados? Porque se eu só falar lá dos 9 aspectos do fruto do Espírito, às vezes, mas sim, mas isso como é que se dá? Você já está entendendo aqui uma parte, como é que isso vai se dar. Amém? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, abre lá comigo rapidamente. Gênesis capítulo 4. Isso foi desde o começo, amados, foi desde o início. Capítulo 4, versículo 7. Acredito que todo mundo conhece o contexto. Aqui é a história de Caim, né, que ele ficou entristecido, seu semblante caiu. Por quê? Porque Deus não se agradou dele nem da oferta dele.
né? E eu acredito que muita gente hoje ainda está dessa forma, por Deus não se agradar com algumas coisas que eles fazem, eles ao invés de partir para a atitude que deve ser feita, se entristece, né? Fica com o semblante caído. E a palavra do Senhor diz assim, Deus falando com Caim, diz: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é Deus que vai resolver tudo isso. Eu estou lendo ao contrário mesmo, que é para você entender que não é isso. Quem aqui já ouviu a expressão que Deus está no controle de tudo? Disso aqui não. Disso daqui não. Precisa alertar a igreja que não é Deus que está nesse controle não, amados. Ele diz, olha, e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Diga, sou eu que tenho que dominá-lo. Amém? E como eu falei, o nosso corpo, amado, ele está aqui para ser dominado. Ou você domina ele, ou ele vai ser dominado pelo pecado. E triste coisa é deixar esse corpo ser dominado pelo pecado. Então veja que é sempre hoje nós que temos essa responsabilidade. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e versículo número 14. Aleluia, glória a Deus por Jesus Cristo. Eu amo esse texto, amados, porque lá em Gênesis Deus disse, olha, o pecado está à sua porta, ele deseja dominá-lo, mas cabe a você, né? Cabe a você dominá-lo. Aí aqui em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Amém? Diga, o pecado não é mais o meu Senhor. Amados, você vai entender inclusive por que você tem que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quem era o Senhor nosso era o pecado. Amém? Era Ele que nos dominava. Senhor quer dizer autoridade, aquele que sabe que domina, aquele que tem um domínio sobre você. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo. E agora houve uma troca de Senhor. Eu vou dizer de novo, houve uma troca de Senhor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, amados, agora o pecado não é mais o Senhor. Agora isso não quer dizer que Ele não vai vir. Amém? Ele só não tem domínio se você não der. Por isso que eu falei que é dominar, fugir e resistir. Dominar, fugir e resistir. Sabe, amados, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para que a gente entenda, inclusive, quando é hora de dominar, quando é hora de resistir e quando é hora de fugir. Amém? Tem gente que fica brincando com o pecado e diz, não, eu domino. Só que ele nem tem força ainda para dominar aquela situação ali. E de repente está lá brincando com o fogo e vai acabar se queimando. Nós temos um exemplo bem claro lá no Antigo Testamento, né? A história de José, acredito que todo mundo conhece aqui, que diz que quando aquela mulher tentou seduzi-lo, ele fugiu. Ele não ficou brincando com o negócio não, amados. Ele não tentou dominar aquela tentação não, ele fugiu. Ainda conseguiu ficar com a roupa do coitado ainda, mas a roupa não, a capa, né? Para entender bem assim, ele não saiu correndo pelado não, vem? Porque senão a situação ia ficar mais difícil ainda para ele. Mas ela ainda conseguiu ficar com alguma coisa. Talvez ele deveria ter fugido bem antes, né? Mas ainda correu um sério risco. E a palavra do Senhor, amados, fala sobre esses cuidados que a gente deve ter. Existe uma força, amado, em nossos membros que nos impulsiona mesmo para baixo. Essa é a força do pecado. Mas tem uma outra força que é bem maior, fala comigo, bem maior. Aleluia! Que nos puxa para cima. Amém? Existe uma força nesse corpo aqui que tenta nos colocar para baixo. Essa é a força do pecado mesmo. O corpo sofreu dano nisso. Inclusive, pessoas que
passaram, viveram algumas situações antes de Cristo. Eu acredito que leva um tempo mesmo, dá um trabalho até que ele consiga dominar aquilo dali. Mas a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amados, o que eu vejo é, na palavra, amados, a gente fica mesmo sem saída para ter desculpa. Você está comigo? Você está comigo? Porque às vezes a gente quer se justificar, né? De uma coisa, de outra. Nós vamos estar falando esses dias, inclusive tem um termo muito conhecido no meio da igreja. Pastor, é assim, né? Você sabe, a carne é fraca, né? Diga que bom que ela é fraca. Oh, aleluia! E o Espírito é forte. Sabe, mas tem gente que perverte até a palavra para tentar, sabe, arrumar alguma coisa, para deixar, assim, pastor, né? Eu caí em tentação porque a carne é fraca, ela não resistiu. Não, quando Jesus falou que a carne era fraca, era dizendo assim, o Espírito está pronto, você deve dominar essa carne. Diga obrigado, Espírito Santo, por me fazer entender o que está escrito, da forma que está escrito. Aleluia! Sabe, mas tenha cuidado para não perverter a palavra de Deus. Porque você sabe, talvez, se não sabia, mas vai ficar sabendo hoje, que a palavra de Deus tem muitas coisas lá que as pessoas pegam mesmo para, sabe, tentar justificar os seus erros. Mas a palavra não está aqui para justificar erro de ninguém. A palavra de Deus está aqui para dizer que em Cristo Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Esse posso todas as coisas, amados, eu posso vencer, eu posso suportar, eu posso dominar, eu posso resistir, eu posso fugir quando a situação ficar desconfortável e eu ter que fugir. Amém? Eu quero falar mais uma que a palavra do Senhor nos orienta: fugir da aparência do mal. Amém? É um cuidado, mas é para fugir de lá, porque é um lugar perigoso. Amém? Fugir da aparência do mal. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 2, para eu compartilhar com você dessa força maior que nos puxa para cima. Romanos capítulo 8, e versículo número 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Falando de justiça, né? O apóstolo Paulo diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em fala comigo, em Cristo. Não é na igreja, não é na religião, que isso aqui a gente vai estar alinhando também para poder falar do fruto do Espírito, porque estar numa igreja não faz você frutificar. Amém? Estar em uma igreja, em uma religião, em uma denominação, não faz você frutificar. O que é que faz frutificar? É estar em Cristo, amados. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você vê que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se tem uma condição, e esse se não é se alguém está na igreja, se alguém está indo para o culto, se alguém faz parte de uma religião, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Então, amados, para a gente esperar fruto, a gente espera fruto de alguém que está em Cristo. Eu não espero o fruto de alguém que simplesmente visita uma igreja e diz que é crente, mas está em Cristo, porque ele é crente. Ele crê em Deus, ele está crendo em alguma coisa, mas às vezes ele ainda não está em Cristo. Agora, se está em Cristo, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa versão aqui, eles tiraram uma coisa, mas eu gosto da versão ACF, da Almeida, da Revista Atualizada, que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é possível, pastor, alguém estar aí em Cristo e andar segundo a carne? Sim.
Nós não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, mas Paulo fala de crentes carnais. Crentes espirituais e crentes carnais. O que é um crente carnal? Nasceu de novo, mas não está frutificando, está na carne. Olha, eu me converti, mas o meu braço não, viu? Não venha não, porque comigo a parada é outra. É carnal. E tem muito crente desse jeito, irmãos. Eu me converti, mas eu não me tornei um otário não, viu? Não venha não, porque comigo o negócio é diferente. O sangue está fervendo na veia que qualquer coisinha o negócio explode. Então existe o crente carnal. E aí ele diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quer dizer que ainda tem condenação para os que andam na carne. Tem, porque o salário do pecado é a morte. Se vacilar e andar no pecado, se andar na carne, amados, pode correr um risco sério. Quantos aqui estão entendendo a importância desse assunto para a igreja, amados? Ei, Jesus está voltando, amados. E Ele quer uma igreja pronta, preparada para subir com Ele. Ei, Ele não vai conhecer você pela placa da igreja. Ele não vai conhecer você pelo tanto de Bíblia que você tem em casa. Ele não vai conhecer você pela roupa que você veste. Ele vai conhecer você pelo fruto do Espírito. Ah, pastor, eu pensei que era só as pessoas. Não, o próprio Deus vai conhecer pelo fruto. Eu já estou deixando o Espírito Santo guiar algumas coisas aqui. Jesus falou, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Fizeram o quê? Expulsaram demônios, realizaram sinais de maravilha. O que é isso? Nós falamos no mês passado. Manifestações de quem? Do Espírito. Usaram os dons do Espírito, manifestaram o dom do Espírito, mas não manifestaram o fruto. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos... É forte, irmão. É forte, mas está escrito, diga, está escrito. Ah, pastor, não queira ajeitadinho não, irmão. Deixa eu dizer com Deus, deixa eu dizer para você, com Deus não tem jeitinho brasileiro não. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. É o que está escrito e ponto final. A gente precisa se alinhar. Amém? Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer no verso 2: pois em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus. Eu quero mais uma vez frisar, não é na igreja. É em Cristo Jesus. A lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Aleluia! Aleluia! A lei do Espírito que dá vida. A lei do Espírito que dá vida. Que lei é essa? É a lei do Espírito dentro de nós, fazendo com que a gente produza. Amém? Então veja, amados, que mesmo que as pessoas queiram, mas não, porque a carne sempre pensa, não. Há uma lei do Espírito que é maior do que a força do pecado. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo diz, então, quer dizer que temos que pecar mais para que... Não é isso não, mas é dizendo assim, naquela área que você foi afetado, eu vou derramar de uma graça tão grande que vai ser mais fácil para você vencer. Aleluia, aleluia. Resistir e fugir. Eu já falei um pouco, a palavra do Senhor vai dizer, né, sobre o resistir. Resista ao diabo. Ah, pastor, eu pensei que era assim, no dia que um demônio, né, se aparecesse na minha frente, assim, se manifestando, e eu resisti no nome de Jesus. Não, amados, é a tentação. Resistir o diabo é quando ele chega, né, com as suas ciladas, suas sutilezas. Ah, foi assim que Deus disse, é? Você é besta, é, menina? Não é bem assim, não. Não precisa tudo isso, não. Para que isso? Tem um bocado de demônio com esses nomes, né? Para que isso? Por que isso? E muitos caindo nessa cilada. Muito caindo nisso. Então resistir
Achegai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Veja que tem situação que a gente foge da tentação, mas em outra a gente resiste e bota ele para correr. Amém? Agora, só resiste ao diabo fazendo a primeira parte. Você entendeu agora? É porque tem gente que está querendo resistir ao diabo lá junto com ele. E aí onde muita gente está se dando mal. Não, pastor, está tudo bem. Não, eu consigo. Não, eu só sentei ali na mesa de bar com um colega assim, mas eu estou pronto, pastor, que é isso, que nada, eu não estou desviado não. Eu sei me controlar, eu tenho um domínio. Aí está lá, cheirinho vindo, né? O copinho lá suado, tentando ele. Que nada, rapaz, o que é que tem? E na Bíblia diz que é pecado beber? É mesmo, na Bíblia diz que não é pecado não, né? O que é que tem, rapaz? Só um copinho, toma um. Ei, você resiste ao diabo se achegando a Deus. É um culto de ensino, mas volta e meia vem a unção do Espírito para pregar sobre essas coisas. Porque eu não vou resistir ao diabo junto com ele, não. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que o diabo está lá? Tá, mas ele tem os lugares propícios dele, ele está em todo lugar, mas aqui ele não consegue permanecer. Quando você já chega na presença do Senhor, você agora se inclina para Deus, você se prostra diante do Senhor, e você começa a adorar, ele não gosta disso, e ele vai fugir. Mas agora quando você está lá compactuando, né, você está lá sentado com o seu colega, olha quem vai passando ali, rapaz, né? Tá bonita, não tá? Tá. Quem era fulano, ó? Tá vendo, ó? E por aí vai. E por aí vai. Deixa eu voltar para o fruto do Espírito, porque eu já estou entrando mais aqui para falar da obra da carne. Mas, amados, entenda que para a gente frutificar, a gente vai chegar lá em Gálatas 5, amém? Que antes do fruto vem falando sobre as coisas que a gente tem que deixar de fazer. A gente nasceu de novo, amados, e Paulo fala em várias cartas dele aquilo que nós devemos deixar de fazer. O problema é que tem gente que está querendo Jesus e continuar na vidinha de sempre. Seja o que você quiser ser, pois vá por essa. É por isso que Paulo escreveu no Romanos: não vos moldeis aos padrões desse mundo. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que ela está fazendo um acompanhamento psicológico com um psicólogo, e a psicóloga está dizendo: você deve ser mais você deve amar você primeiro. É assim que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz inclusive que o problema desse mundo é porque o homem se tornará amante de... Fruto do Espírito é amor por mim mesmo. Eu me amo. Eu me amo tanto. A Bíblia diz que amor é o fruto do Espírito. Eu vou me amar. Não, é para você amar o próximo. Amém? Mas o mundo está pervertendo, está dizendo ao contrário. Tem muita gente enveredando nisso. Pastor, não vou para a igreja não, porque eu fui na psicóloga. A psicóloga diz que eu tenho que cuidar primeiro de mim, né? Eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar. Pois fique se cuidando. Nada contra, mas nós devemos sim, de fato, se cuidar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo: cuida de ti e da doutrina. O cuidar de nós não é conforme o mundo diz, mas conforme a palavra. Você está aqui nessa noite, você está cuidando de você. Você está ouvindo a palavra de Deus que salva, a palavra que foi implantada dentro de você. Se ela germinar, ela é poderosa para salvar. Tudo certo, amados, com a ajuda hoje, né, da ciência, para nos ajudar a entender algumas coisas que essa cachola aqui bagunçou. É necessário, mas a gente tem que trazer para cá a luz da palavra. Não é tudo o que eles dizem que está certo, não. Amém? Que fique bem claro isso aqui, eu sei que está gravado, que fique bem claro isso aqui, que eu não estou contra isso, é necessário, e glória a Deus por isso. Amém? Mas existe a forma da gente conduzir essas coisas. E o pecado? E lá em Hebreus capítulo 12. Eita Jesus! Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Capítulo 12, versículo
de número 1. Ele diz: olha, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos. É Deus que faz? Diga: é eu que me livro. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Aqui eu quero que você entenda a questão que ele diz: nós precisamos, nos livrar. Somos nós que temos que nos livrar dos pesos, dos embaraços e do pecado que tão de perto nos sedia. Ele está nos assediando o tempo todo perto de nós, e nós é quem devemos, nos livrar disso. E aqui, inclusive, como eu falei, tem muitas coisas que, inclusive, não é um pecado, é apenas um peso ou um embaraço. Você sabe o que é um embaraço? É algo que impede de você avançar, sabe? Às vezes uma questão que você está lá e nem está pecando, mas está embaraçando, está impedindo de você avançar. Então, a parte do homem na salvação é de se livrar, dessas coisas que chegam para nós todos os dias, renovar a nossa mente e subjugar o corpo ao espírito. Lá em Efésios 4, 17 ao 24, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Efésios 4, 17 em diante. Eu vou correr um pouquinho por conta do tempo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem é que faz isso? Diga: sou eu. Vos despojeis do velho homem, corpo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, alma, e vos revistais do novo homem, espírito, criado segundo Deus, imagem e semelhança, em justiça e santidade, precedentes da verdade. Amém? Veja que aqui o apóstolo Paulo traz uma instrução: vos despojar do velho homem, renovar no espírito do vosso entendimento, alma, e se revestir do novo homem, recriado. Amém? Eu tenho assim uma sensação que era meio que virar o avesso, De dentro para fora. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Diga: passado. Aleluia. Noutro tempo, quando vivia nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então nós temos, amados, que atentar para isso, para que a gente possa partir agora para o que de fato precisamos fazer, que é dar fruto. Amém? E o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que opera dentro de nós. O que é o fruto do Espírito? É uma manifestação, visível, ou uma evidência visível
do poder invisível que opera dentro de nós. Nessa parte aqui eu quero dar uma ênfase um pouquinho, porque muita gente fica na dúvida, inclusive há discussões se o fruto do Espírito é gerado pelo nosso Espírito ou se é pelo Espírito Santo. Inclusive tem muita gente que fica orando para que o Espírito Santo produza esse fruto em nós, e isso a gente precisa entender, amém? Não é o Espírito Santo sozinho, mas ele é participante nisso. Só é possível frutificar quem tem o Espírito Santo dentro. Por isso o novo nascimento, amém? Inclusive, se você já cobrou o fruto de quem nunca nasceu de novo, não faça isso mais não, tá bom? E o fruto é a evidência visível, ou seja, é a parte que vai ser exteriorizada daquilo que está acontecendo, que já aconteceu dentro. Então, amados, vejam, uma vez que você nasceu de novo, no dia que você nasceu de novo, os seus olhos continuaram os mesmos, os seus cabelos os mesmos, E muitas coisas continuaram da mesma forma. E você chegar para alguém e dizer que agora você é salvo, que você nasceu de novo, no mínimo, alguém vai começar a prestar atenção. Até que, uma hora ele olha e diz, rapaz, tem algo diferente. Eu me lembro, eu já falei aqui o testemunho, de minha esposa, foi a primeira a se converter, e eu pude ver nela o fruto. E por eu ver o fruto, aquilo também, me chamou para que eu pudesse querer disso, desejar também. Então o fruto é a evidência visível do poder que opera dentro de nós. Então o fruto do Espírito, ele se dá pelo Espírito, sim, porque se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, não produziríamos, mas essa é a nossa parte. Lembra aqui que nós falamos das manifestações do Espírito, que muitas delas são involuntárias, Agora, o fruto não. Tem que haver a nossa participação, amém? Tem que haver a nossa participação. E para que a gente possa fechar, eu quero falar mesmo rapidamente sobre o perigo de não frutificar, amém? Abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6. Oh, aleluia. Estou achando que eu vou deixar essa parte, acho que para a próxima semana. Mas eu vou mencionar aqui. O que der para a gente falar hoje, a gente fala. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 16. Aleluia. Como eu falei, amados, a gente não vai ser conhecido por outra coisa, a não ser pelo fruto. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 16, diz assim: vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Verso 19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível, diga, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém? Como o tempo já se foi, eu vou ficar só com essa parte aqui. E na semana passada, ou na semana que vem, só para ver se os irmãos estavam acordados, se já estavam cochilando. Na semana que vem, a gente dá continuidade. Posso contar com você para a gente destrinchar esse tema aqui na próxima semana? E aí, de fato, a gente entrar no fruto.
Mas veja, amados, que aqui Jesus, ele está falando que é impossível que uma árvore boa dê maus frutos ou frutos ruins, e é impossível também que uma árvore ruim dê frutos bons, né? Mas ele deixa bem claro que a forma de conhecermos a árvore é pelo fruto. Amém? Ou seja, enquanto não frutificar, a gente nem vai saber, né, que árvore é. Mas quando o fruto vier, a gente vai saber que tipo de árvore é essa, né? De onde ela está produzindo, qual é a fonte dela, de onde ela está plantada. Então, amados, a palavra do Senhor deixa bem claro, ela faz muitas analogias, né, de nós cristãos como árvores, né? E eu já quero aproveitar mesmo para falar isso aqui. E uma árvore, ela só pode dar fruto se ela estiver plantada. Amém? A árvore, ela só pode dar fruto se ela estiver plantada. Inclusive, se ela ficar sendo replantada também, vai dar algum problema na frutificação. E isso aqui é muito bom entender. E eu quero deixar isso bem claro para você, o que é que significa ser plantado. Amados, esse é o propósito de uma igreja local. Amém? Você nasceu de novo, é necessário que você seja plantado. Amém? Você nasceu de novo, é uma mudinha, é como uma muda de árvore que nasce lá naqueles viveiros, mas alguém precisa plantar ela num lugar que ela possa se desenvolver. E você foi plantado numa igreja, você agora está em uma igreja, não é simplesmente para você estar aqui vindo assistir culto, não, é para você se desenvolver, e Deus, né, espera que você se desenvolva e dê fruto. Nós vamos falar na próxima semana mais sobre essa questão de dar o fruto. Hoje nós entendemos aqui um pouco sobre o limpar, sobre o tirar, preparar o ambiente, preparar o terreno. Deus fez isso, preparou o terreno na primeira vez, né? Plantou a semente germinou, nasceu, está se desenvolvendo, mas agora nós temos que dar continuidade em limpar e nos projetar para que venhamos a dar fruto. Diga: eu quero ser conhecido pelo meu bom fruto. Aleluia. E isso, amados, por um tempo eu achei que era só para, né, as pessoas. Sim, uma parte é, porque ele diz aqui, vocês vão conhecer as pessoas pelo fruto. Às vezes isso é comum. Muitas vezes as pessoas chegam, né, e dizem: ah, pastor, eu sou fulano de tal, eu vim de tal lugar, eu sou assim, 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 assado. E o nosso ministério costuma fazer isso. Ele costuma sempre, a nossa orientação, o apóstolo Bando, ele sempre orientou isso. Irmãos, venha caminhar conosco. Então, primeira coisa é, então se você está vindo para cá, Deus está lhe plantando aqui, pronto, fica plantado e eu vou ver o fruto. Vamos caminhar um pouco e eu vou ver o fruto. Eu preciso identificar quem é você. E, amados, não é pela aparência, é pelo fruto. É pelo fruto que a gente vai identificar e vai perceber quem é essa pessoa, né, que está agora caminhando conosco. E nisso daqui eu quero encerrar mesmo, deixando isso bem claro, que nós precisamos entender a necessidade de darmos fruto. Porque essa é a vontade do Pai. Amém? Essa é a vontade do Senhor. E sei que nos próximos dias, talvez, o Senhor vai sacudir algumas pessoas aqui. É para ver se já cai algum fruto, né? Se já está maduro. Mas, amados, esse tema é maravilhoso. Ele é essencial para a igreja do Senhor. E eu me alegro mesmo com a oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. E que a gente possa mesmo, de fato, atentar-se para o que a palavra diz. Você está salvo no Espírito, mas você precisa desenvolver, você precisa crescer, você precisa dar fruto, e um fruto que permaneça. Amém? Então, nas próximas quinta-feira, nós vamos estar dando continuidade sobre isso. Eu pensei que dava para eu concluir tudo aqui hoje, mas a gente vai seguir na direção do Espírito também, mas que você seja edificado na prática dessa palavra.